Bom, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a representação de um rosto visto de frente. O material que eu vou utilizar será então uma borracha comum, o lápis 2B ou HB, tá? Neste caso, aqueles lápis bem comuns, que muitas vezes falam apenas a numeração e não a letra, tá? O lápis 6B. O que este B quer dizer? O B, ele indica como é a letra, então no caso, indica como é o grafite. Existe a letra H, a letra B e a letra F. A letra H, o grafite é duro, já o B, o grafite é macio, e o F, o grafite é médio. O que isso quer dizer? Que conforme é a textura do meu papel, é a maneira como ele vai interagir, ou alterar ou não a textura. Então, ó, vejam pelo grafite H, um grafite B, tá? Então, o B, você vê que ele é muito mais macio, então não altera tanto essa textura. Depende o trabalho que você quer fazer, é muito interessante você até tirar um pouco da textura do papel. Então, é ideal você utilizar um grafite H. Já não quer muito alterar a textura do papel, um B. E o F, então, é médio, é o intermediário entre esses dois. Existe também a numeração, que vai do 2 até o número 9. À medida que vai aumentando o número, vai aumentando o tom também. Então, o 2 é o mais claro, o 3 é um pouco mais escuro, o 4 é mais escuro ainda, o 5, o 6, 7, 8, até chegar ao 9, que é o tom mais escuro de todos, tá? Aqui, é claro, eu fiz apenas com um lápis, mas só para vocês terem uma ideia de como ocorre essa gradação tonal do número 2 até o número 9. Então, áreas mais escuras, com cabelos escuros, enfim, é ideal você utilizar um 6, um 7, 8, 9. Já para a questão do desenho, em caso de erro, até esboço, nós utilizamos 2, 3, no máximo 4, a numeração 4, ok? Quando nós formos trabalhar com lápis HB, também é ideal, que é quase como se fosse o F, tá? Então, muitos lápis também têm a descrição dele aqui como HB, tá bom? Então, agora vamos começar com o nosso estudo bem do rosto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma circunferência, tá? Eu vou, na verdade, aqui, ó, nós temos, antes de eu começar, deixa eu explicar outra coisa. Nós podemos, então, fazer, ó, então, como eu comentei, a questão da circunferência, tá? Uma oval, no caso, aqui e dentro a circunferência. Eu posso também fazer somente a oval, e aqui eu vou dividir esta circunferência, esta oval, desculpem, em 4 partes iguais. Quando eu estiver fazendo este estudo aqui, eu vou estar desenhando meu crânio junto, tá? Já aqui eu estou só desenhando a parte do rosto, sem considerar todo o cérebro, enfim. Aí depois que eu fizer a parte toda detalhada do rosto, aí sim eu acrescento o cérebro. Então, neste estudo aqui, a gente vai fazer, deste vídeo de hoje, a gente vai fazer este modelo aqui, tá? Neste caso aqui, onde eu desenho meu nariz, mais ou menos nessa primeira parte aqui, ok? E aqui é o olho, e aqui vai dar a sobrancelha, e aqui vai dar o início do couro cabeludo, e logo, então, aqui a questão do crânio, ok? Próximo vídeo mostro também como fazer este exercício. Aqui, então, a boca, então, o lábio superior e o lábio inferior, só, e é o pescoço, ok? E, claro, sempre, nunca esquecendo, toda a parte do crânio que a gente tem, tá? Então, vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, então, a oval. Ó, treino no ar, cuidando para não fazer isso aqui com o pulso, e sim o pulso firme, tá? Então, faço isso aqui, treino. Quando eu achar que tá legal o tamanho comparado a toda a dimensão que eu tenho da minha folha, aí eu abaixo, ok? Ah, se por um acaso não ficou
tão oval do jeito que você gostaria, não tem problema. Isso depois, conforme o formato do rosto, isso vai ser alterado. Então, agora é apenas um esboço, o rascunho do seu desenho. Após isso, então eu vou pensar agora em uma circunferência, tá? Considerando que ela ultrapasse um pouco a metade desta oval. Então, aqui é a minha circunferência. Neste vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês como a gente desenha um rosto visto de frente. Então, se eu quero desenhar um rosto visto de frente, eu vou colocar a minha linha de simetria no centro, tá? Então, aqui é a minha linha de simetria. Já se eu quisesse fazer um rosto visto de lado, então o que eu iria representar? Eu faço o mesmo processo, tá? Da circunferência, da oval, depois a circunferência, e aí eu vou colocar a minha linha mais aqui. Aí eu quero para o outro lado o mesmo exercício, tá? Só que em inverso. Aí eu quero, então, mais olhando para numa posição 3/4, por exemplo. Ou melhor, 3/4 é mais ou menos como tá aqui. Perfil, então aqui, a circunferência e o perfil aqui, essa linha que não seria no meio, nem nesta posição aqui, mas na lateral, ok? Tá? Então, aqui nós temos uns exemplos, ó. Então, o que eu fiz aqui? Então, primeiro a circunferência, depois a linha, tá? Aqui também, e a outra linha. Então, conforme a posição, aqui vista de frente, aqui vista de lado, a linha vai estar aqui. Vista posição 3/4, né? Por que 3/4? Se a gente dividir toda a oval em 4 partes, é 1, 2, 3. Então, é aqui a posição do nariz, tá? Então, por isso, 3/4. Aqui, então, pro outro lado, eu traço aqui e assim vai, ok? Então, agora nós vamos começar com a parte do nariz, tá? Não que isso seja uma regra, mas é o que eu costumo fazer, que eu acho mais simples na questão da representação. Então, o nariz, como a gente pode fazer? Eu posso desenhar mais ou menos uma circunferência aqui, outra circunferência aqui e uma circunferência no centro. Depois disso é que eu vou reforçar as laterais para a representação do nariz. Claro que a gente vai ter que, em caso de uma reprodução de rosto de alguém conhecido, você vai observar muito como é esse nariz. Se a pessoa então aparece a narina ou não, se a ponta do nariz é mais longa ou mais curta. Então, conforme a característica de cada um. E desde, se for fazer a representação de um personagem, como que você quer realçar as proporções deste nariz, no caso, né? Então, aqui, logo a outra parte aqui e aqui. Então, muito simples, apenas 3 circunferências. Lembrando que, é claro, tudo no desenho são formas geométricas, ponto, linhas, cores, formas. Então, pensando sempre nos elementos visuais, a gente vai conseguir representar qualquer coisa que a gente tenha interesse. É claro, com muito estudo, dedicação, muito treino. Então, aqui o nariz, ok? Agora, eu quero representar, eu só estou fazendo desenho linear a princípio, tá? Luz e sombra ainda não. E muito do nariz é na representação da luz e sombra, tá? Então, agora a boca. Eu quero fazer uma boca fechada. Se fosse fazer uma boca aberta, era um pouco diferente a questão das proporções aqui, tá? Então, ó, no caso, eu vou pensar mais ou menos onde é que é o meio, ok? Mais ou menos aqui, e a outra metade aqui. Então, aqui é onde eu vou começar a fazer a representação do lábio. Eu começo desenhando a parte interna, lembrando que todo o nosso rosto, ele possui um formato, né, cilíndrico, oval. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer desenho de boca, a gente acaba fazendo esse tipo de desenho aqui, ó. Esquecendo da representação que tem aqui no fundo, essa parte, ó, e nós
como se nossa cabeça fosse uma esfera. Então, nós temos que considerar esse movimento que essa linha faz para cá. Então, ao representar o lábio, aqui eu vou fazer um pouco menor, aqui também, aqui, então a parte de cima e desço, aqui, cima e desço. Claro que a gente tem que observar conforme o gênero da pessoa que você está desenhando, se é feminino ou masculino, se é a etnia também, né? Então, cada raça tem suas características específicas na hora da representação. Então, quero fazer o meu personagem totalmente atípico do que existe, aí você cria à vontade, né? Então, mas aqui é um modelinho padrão, um exemplo mais básico, para a gente começar então a perder o anseio, assim, os medos, às vezes, que a gente tem da representação de um rosto, rompendo com alguns mitos de que isso pode ser difícil. Mas, na verdade, nada é impossível quando a gente acredita em nós mesmos, né? Então, agora eu vou fazer um olho. Então, pego essa parte aqui, tá? E vou inverter. Por que isto? Porque, assim, essa é uma medida mais ou menos... né, não é que é padrão, mas é uma medida boa para a gente ter uma referência, porque muitas vezes a gente acaba desenhando o olho aqui muito baixo, muito próximo do nariz, e a gente tem que sempre observar. Deixa eu pegar aqui um desenho para mostrar para vocês. Aqui, ó, no caso, esse desenho que eu fiz da minha filha. Nós temos essa proporção aqui, ok? Que aqui fala um pouco sobre nossa intuição. Aqui, essa outra proporção aqui, fala sobre a nossa emoção. E aqui sobre a nossa razão. Ó, vendo aqui que na posição do rosto da Luísa aqui que eu representei, aqui essa parte era bem menor do que aqui ia logo a testa. Então, ela estava numa posição quase que um pouco olhando para baixo, então por isso deu essa diferença aqui. Um pouco diferente do que outra representação que eu já fiz dela também, que ela estava com o rosto um pouco mais elevado. Então, aqui, ó, a gente vê que aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho que aqui e que aqui, tá? E quando a gente vai fazer, então, voltando à questão dos olhos, é bom a gente ter essa medida aqui, ó. Então, eu pego o nariz aqui e vejo qual a relação que existe entre o nariz e o olho, para a gente ter uma distância mais ou menos certa, ideal, para saber onde colocar o olho, para evitar de eles ficarem muito próximos ou muito distantes comparado à representação que você quer fazer do seu personagem, tá? Ou, é claro, do autorretrato ou retratando uma outra pessoa, sempre considerando as proporções únicas e específicas de cada indivíduo. Aqui, já que eu peguei esse desenho, vou mostrar um pouquinho para vocês na questão assim, ó, que é uma representação de um desenho simbólico, tá? Então, é quase como uma caricatura, questão também mais figurativa. Já aqui é uma questão realista. Em ambos, a questão das proporções é sempre muito bem considerada, a questão das linhas também, das cores. O que muda é mais a representação do volume e as proporções que às vezes são alteradas. Então, aqui a gente vê que os olhos eu fiz muito maior comparado ao nariz do que aqui, né? Aqui, ó, quase a altura dos olhos são a mesma do nariz, tá bom? Então, para ver a diferença entre um estilo e outro, ok? Tá? Então, vamos lá para a representação do olho. Então, o olho eu vou cuidar para fazer a parte interna dele e na sequência aqui. Lembrando novamente que é sentido, ó, sempre considerando como a nossa cabeça como uma esfera, tá? Uma bola, enfim, tá? Então, ó, eu não vou fazer isso aqui reto com isso, tá? Ou aqui, essa parte das lágrimas mais para cima. Aqui tem um olho que eu representei também, ó, para mostrar mais os detalhes. Muito difícil isso ser reto com isso, porque nós temos todo esse movimento de curva. Lembrando que todo o nosso olho, ele é, né, se a gente tocar, vai ver que é redondo. Então, ó, essa representação é muito difícil uma ser
reta com a outra. Claro que depende da posição, vai dar uma ilusão ótica disso. Então, na hora da pintura também, sempre pintar um pouquinho a questão aqui da parte do branco, porque isso traz o volume, tá? É como aqui nesse desenho que eu também fiz isso, ó. Então, aqui ele tá pintado, só tá bem clarinho aqui no vídeo para vocês, mas ó, quando você pinta aqui, ó, você traz esse volume, vou reforçar um pouco para aparecer bem no vídeo, ó, olha a diferença, aqui ó, não aparece, né? Então, aqui com volume e aqui sem volume. Agora, vamos colocar o volume. Porque no branco nós também temos sombra, luz e sombra. Então, quando a gente trabalha essa parte mais escura, a gente está realçando a sombra, logo a luz também, que é o volume, ok? Olha a diferença já que deu em questão de naturalidade da representação do desenho. Tá? Ok? Então, vamos lá. Então, depois que eu fiz, então, o formato do olho, que é, claro, a gente também vai observar como é de cada pessoa, eu vou aqui fazer a minha íris, ok? E depois a pupila. Logo, acima a representação que a gente tem aqui, ok? E a sobrancelha. Né? Então, como que eu sei a posição, né? Ó, geralmente dá no meio dessa circunferência que a gente fez aqui, tá? Ela quase nunca ultrapassa, ou quem sabe às vezes, depende do seu desenho, pode dar a sobrancelha em cima. Agora, os tipos de sobrancelha a gente pode fazer dos mais variados possíveis, né? Então, eu posso fazer uma sobrancelha bem fininha, ok? Eu posso fazer uma sobrancelha mais grossa, então eu vou fazer aqui e aí vou descer um pouco mais. Então, grossa, como que é? Ela é grossa na frente, aqui mais nessa parte e grossa também no final, tá? Como também eu posso fazer uma sobrancelha mais ou menos reta, tá? Então, isso eu falei da espessura para vocês, né? Grossa ou fina. Agora, o design dela. Então, algumas pessoas têm a sobrancelha mais ou menos reta. Então, eu vou fazer esse tipo de desenho aqui, tá? Retinha assim. Outras têm a sobrancelha mais ou menos caídas. Então, ela sobe um pouquinho aqui e desce aqui para baixo, ó. Quase toca no olho. Tá? Depois eu mostro, então, como a gente faz a representação dos pelos. Agora, só questão do design delas mesmo. Outras pessoas têm a sobrancelha mais pontudas, né? Então, que ela ao natural. Isso não estamos falando de expressão ainda, tá? É da pessoa mesmo ter um design mais ou menos assim. Lembrando que, geralmente, um lado do nosso rosto, ele representa mais o nosso lado feminino e o outro lado o masculino. Então, aqui a questão do masculino e do feminino. Considera uma linha no meio, o lado direito do nosso rosto, representa mais as nossas emoções, nossas atitudes. Já o lado esquerdo do rosto, as emoções controladas, a personalidade, como a gente quer representar o mundo. Então, por isso que muitas vezes, até vou já mostrar um pouco desse desenho que está um pouco mais adiantado, as linhas aqui da sobrancelha, se a gente parar e nos olharmos em frente ao nosso espelho, a gente vai ver que um olho nem sempre é igual ao outro, uma sobrancelha é igual ao outro, o lado do lábio também. A gente não é totalmente simétrico, né? Então, vocês estão vendo aqui essa sobrancelha, ela é mais ou menos mais reta, tá? Então, esse é mais o nosso lado masculino, aqui mais lado feminino. Por que isso? Porque quando a gente faz uma representação de linhas mais grossas, né? É a questão representa no nosso desenho a questão da força, tá? E uma linha mais fina, ondulada, a questão da sensualidade.
inclinada, ela representa um pouquinho a questão do dinamismo e também um pouco da questão da instabilidade. Já linhas assim mais ou menos nesse sentido, a gente consegue representar mais a questão da alegria, ok? Então, claro que as linhas, né, no nosso rosto, a representação que a gente tem no corpo, enfim, tudo isso falam sobre nós também, tá? E falando nisso, agora a gente vai falar um pouco sobre os formatos de rosto, em que cada um representa um pouco sobre como a gente é ou a ideia que a gente quer passar para esse nosso personagem que a gente vai criar, enfim, tá? Então, o rosto mais ou menos oval, que é como ele está aqui, tá? Se nós pensarmos assim, ó, um oval que é uma testa ampla, né? Aqui, ok, reforçar um pouquinho aqui para vocês perceberem. Geralmente, quem tem o rosto um pouco então mais oval, são pessoas mais cautelosas ao falar, também são pessoas alegres, muito corretas no que fazem. Para a gente saber um pouquinho mais sobre esses formatos de rosto, é importante estudarmos sobre o visagismo, tá? Então, outro formato também que a gente tem é o longo, em que aqui a testa é um pouquinho mais estreita, tá? E aqui embaixo, claro, vai ser mais comprido, por isso longo, tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de outros que eu... Então, aqui oval, tá? Então, como eu já falei, aqui mais redondo são pessoas mais seguras, ajudam os outros, tá? Então, aqui tende a ser a largura, né? E aqui a altura quase meio que semelhantes, tá? Na questão do rosto redondo. Já o rosto quadrado representa uma pessoa com uma personalidade mais segura, pensamento lógico, enfim, predominante, né? Já o formato aqui, coração, simpáticos, amigáveis, sonhadores, tá? Claro que se a gente nos observarmos em frente ao espelho novamente, a gente vai ver que nem sempre a gente é só apenas um desses, né? Então eu posso ter um formato aqui para baixo de coração, mas a testa diamante. É o que fala um pouquinho as características do rosto diamante, que tem de ser pessoas bastante misteriosas, líderes, também detalhistas. Então, já com um pouquinho desse formato de rosto, então é uma pessoa detalhista e também muito sonhadora, né? Então, muitas vezes, ou melhor, né? Claro, nosso formato de rosto, juntamente com a sobrancelha, as proporções que existem, né? Considerando aqui razão, aqui emoção, aqui intuição, tudo isso, até mesmo a nossa linguagem corporal, né? A maneira como a nossa postura, isso tudo fala sobre nós, tá? E claro, novamente, isso é tão importante saber esses conhecimentos, né? Ter esse estudo, pesquisar bastante sobre isso para fazer uma representação de um personagem que você queira passar essa mensagem. Então um personagem que representa muita força, muita luta, então onde você vai realçar as proporções, né? Para representar essa força, esse dinamismo, essa garra que ele tem, tá? Então aqui mostra também as sobrancelhas um pouco que eu estava falando antes, né? Ó, mais ou menos reta, levemente arqueada, redonda. Então os diferentes tipos de sobrancelha que a gente pode fazer para também representar algumas personalidades, ok? Tá? Agora, então, eu vou pegar um desenho mais adiantado aqui para a gente fazer a questão da luz e sombra, tá? Que era este aqui Então, agora vamos desenhar o outro lado do rosto, ó. Como eu faço? Eu vou considerar aqui mais ou menos uma linha, vou considerar mais ou menos o eixo aqui do nariz, tá? Eu vou observar se na pessoa que eu estou reproduzindo é mais adentro, ou é reto, ou um pouco mais afastado. E aí eu vou fazer essa representação, considerando uma linha mais ou menos curva, ok? Vou fazer aqui. O tamanho que eu tenho que fazer do olho, ó, que eu tenho que, não, né? Que posso pensar, ó, relacionado ao nariz, se é maior, se é menor. Então, isso aqui eu vou olhar para minha imagem ou criar do jeito que eu achar ideal, tá? Então, eu quero fazer do mesmo tamanho.
Então, vou pegar aqui, essa mesma distância aqui e levo pra cá. Ok. Ok. Novamente, a íris, a pupila. E agora o brilho do olho, que é fundamental, né? Brilho aqui, mais ou menos um brilho aqui. Ok? Aí a gente tenta deixar mais ou menos um pouquinho semelhante ao outro, mas lembrando aquilo que eu comentei, sempre um lado do nosso rosto não é exatamente igual ao outro, tá? Aí agora eu vou pegar meu lápis 6B, tá? Eu vou trabalhar a questão da luz e sombra. Antes disso, eu vou, é claro, representar o meu pescoço. Então agora eu quero deixar um formato de rosto mais coração, tá? Então aqui não tão lá embaixo, queixo. Aqui. Mais arredondadinho aqui. Ok. Antes, então, de eu começar a trabalhar luz e sombra, é sempre ideal a gente apagar as linhas que a gente fez como estudo antes. Sempre cuidar para não apagar só a linha, assim, senão isso altera a textura do papel. Então, o ideal é apagar, ó, de uma maneira uniforme. Então, aqui eu vou deixar propositalmente, tá? Essa sobrancelha, uma mais representando o lado masculino e outro mais o feminino. Bem forte destaque para a gente representar bem isso, ok? Lembrar bem desses detalhes. Olha, aqui eu apaguei e esfreguei com a mão, assim. Outra coisa, algo, muitas vezes tem pessoas que transpiram bastante, então é melhor usar um pincel para tirar a borracha, tá? Ó, então vou clarear aqui, eu não vou clarear muito para não sumir o papel pro vídeo de vocês, para não ficar claro no vídeo. Agora o pescoço, muitas vezes a gente desenha isso aqui de pescoço, né? Olha, já mais para um desenho de caricatura, tudo bem, que a caricatura deforma, né? Aumenta, deforma não é o termo, mas altera as proporções, né? Então aqui eu vou fazer o pescoço e aqui mais ou menos, tá? Lembrando de fazer as linhas que tem aqui, né, dos músculos. Então, na hora da pintura, eu vou realçar, vou escurecer um pouco mais aqui, para realçar a luz e sombra, logo para destacar os músculos que tem no pescoço, tá? Ok? Então, ó, o que eu tô fazendo aqui, ó? Quando eu quero algo mais com mais intensidade de cor, de tonalidade, eu vou pegar mais embaixo do meu lápis. Quando eu quero algo mais claro, né, eu vou pegar mais, afastar os dedos da ponta. Então, ó, vou fazendo isso aqui. Isso me ajuda a trabalhar essa questão das diferenças tonais e, claro, da profundidade, tá? Então, aqui no lábio. Então, o lábio eu vou começar marcando minha linha interna. E agora o lábio superior. Eu começo aqui e vou... Aqui eu tô trabalhando em círculos, tá? Eu tô fazendo esse movimento aqui. Ó, bem de leve, não com muita pressão. E aí, depois eu posso começar a fazer as linhas curvas que o lábio tem, tá? Nesse sentido aqui, de baixo para cima, no sentido anti-horário, e aqui no sentido horário, tá? Aqui para baixo, no sentido anti-horário, e aqui no sentido horário. Ó, começo aqui e vem pra cá. Lembrando que é muito importante a gente realçar também a luz e sombra do lábio, tá? Então, observar bem onde você quer colocar mais a intensidade de luz, onde terá mais sombra, e ao redor também, tá? Então, aqui, vou trabalhar aqui o nariz,
hora mais força, hora menos força. Um exercício muito legal de se fazer para treinar bem a questão do volume, da pintura do nosso trabalho, é esse estudo aqui, ó, onde eu coloco mais pressão e venho vindo para cá com menos, tá? Claro, aqui eu estou sombreando deste jeito, não necessariamente que eu tenha que sombrear assim. Eu posso sombrear apenas utilizando pontos, tá? Posso fazer essa gradação tonal com pontos, ó. Então, começo aqui com pontos mais juntos, né? E aí eu vou fazer com pontos mais espalhados para representar onde tem mais luz. Como também eu posso fazer uma representação utilizando linhas mais ou menos inclinadas e depois, né, assim, ó. E aí aqui mais claro, ó. Então eu posso também fazer um tipo de desenho assim, que fica muito bonito. Isso vai muito do estilo de cada um, das características, do que se sente mais confortável em fazer, tá? Vou detalhar um pouquinho mais, eu gosto, faço um pouco, depois vou para o outro lugar, logo eu volto na representação ao redor do lápis. Ó, aqui então a pupila, o olho eu vou fazer de dentro para fora, não, de fora para dentro, a íris. Aqui, como eu falei já antes, questão da sombra dentro do olho, que muitas vezes a gente acaba não fazendo por julgar não é branco, então não precisa. Então, no desenho, quando a gente começa a desenhar, a questão de trabalhar mais com o nosso hemisfério direito cerebral, a gente começa a perceber muito mais essas coisas, assim, né? Esses detalhes que às vezes a gente tem alguns estereótipos embutidos em nós que a gente acaba, né, querendo não fazer. Então, muitas vezes tem alguns estudiosos, né, artistas, enfim, pesquisadores que falam que desenhe não pensando no que é, e sim só observando luz e sombra. E eu sou muito dessa linha também, porque às vezes você acaba, é boca, como eu falei no início, né? Então vou fazer daquele jeito lá, que é uma árvore, então vou fazer a árvore assim. Mas calma, vamos observar bem como é uma árvore, né? Que cada uma tem suas individualidades também, suas diferenças. Então, ó, agora eu começo aqui, pego mais em cima do lápis e vou trabalhando aqui. Ó, o nariz também mais em cima, porque eu quero um tom mais claro. Vocês estão percebendo que até agora eu não usei nenhum instrumento para me auxiliar no sombreado, tá? Mas eu posso utilizar. Posso utilizar um algodão, posso utilizar papel, posso utilizar até mesmo o dedo, tá? Mas o dedo tem que ter bastante cuidado devido à oleosidade da nossa pele. Então, aquilo que eu comentei no início do vídeo, se eu quero tirar um pouquinho da textura do meu papel, eu vou usar um lápis H na base, tá? Como também posso aqui, ó, para disfarçar um pouco a textura, porque vocês estão vendo que tem textura aqui. Eu vou aproximar um pouquinho mais, ó. Tá bastante marcando a textura do papel, ó. No momento que eu faço isso, olha, eu tiro um pouco, ó, realço, mas não deixo tanto em destaque a gramatura do papel. Gramatura não, desculpem, a textura mesmo, tá? A gramatura é quando é o peso, né? É a espessura dele, não é o caso aqui. Então, ó, eu posso trabalhar assim, como também eu posso trabalhar, vou representar uma outra parte aqui para mostrar como a gente pode, ou aqui embaixo, a gente pode fazer esse mesmo efeito utilizando papel, tá? Então aqui, agora eu vou utilizar um guardanapo, tá? Para fazer esse efeito assim, tá? Aqui no lábio também. Então muda um pouquinho, ó. Olha como ele fica bem lisinho, não mostra muito a textura do meu papel, tá? Ok. Ó, pra gente fazer a base da sobrancelha, é sempre legal ter pintado antes, tá? Que nem eu utilizei ali, então, no caso, o pincel. Eu poderia também utilizar algodão, tá? Com algodão normal, com cotonete. Qualquer um desses, o efeito é praticamente o mesmo, tá? Vai depender da maneira, da pressão como você vai
fazer no papel. Agora, aqui a sobrancelha, ó. É legal sempre a gente fazer antes uma base com grafite e daí depois vir com os pelos em cima. Os pelos, como a gente faz, ó, de dentro para fora, ó, tá? Se eu começar ao contrário, né, daqui para cá, o que vai acontecer? Quando eu faço essa pressão, aqui fica mais grosso e aqui fica mais fino. Isso vale para o cabelo também, depois, tá? Então, ó, eu vou fazer de dentro para fora. Cuidar também o desenho da sobrancelha, a direção que os pelos nascem, tá? Que tem toda a questão do desenho da sobrancelha, né? Ela tem a sua própria característica. Aqui eu peguei uma lapiseira porque é mais fácil. Então, se você não tiver lapiseira, pode ser um lápis com ponta fina. Também ajuda muito, tá? Então, podem observar que uma sobrancelha também, geralmente, nós temos mais aberta aqui no canto, outra mais fechada. Tá? Ok. Já que estamos trabalhando com pelo aqui, eu vou começar os pelos dos cílios, ó. Então, uma representação aqui, ó. Daqui pra cá. Sentido anti-horário também. Aqui aos pouquinhos mais pro outro lado. Olha, vocês viram que já tá dando a ideia de que é um rosto feminino, né? Porque eu realcei muitas linhas redondas, ó. O nariz bastante arredondado, o lábio também bastante arredondado. Já se eu quisesse fazer um homem, geralmente as linhas tenderiam a ser mais grossas, tá? E também mais retas. Então, isso é o que diferencia em termos de estudo. Tá? Então, fazer mais retão aqui o olho, claro, na hora fazer menos cílios, né, pro homem. Menos representação, não quer dizer que ele tenha menos cílios, tá? Menos na questão de cuidar com a coloração para não dar a impressão de que passou um rímel, a não ser que seja esse o objetivo, é claro, tá? Então, vou mostrar um outro trabalho aqui para dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar tão extenso, tá? Porque sempre a questão da pintura leva um pouquinho mais de tempo, dedicação, né? É tão gostoso que a gente quase não tem vontade de parar. Agora eu vou fazer então o brilho, tá? Ó, o brilho posso com a borracha bem de leve, tá? Aqui então o olho já tá representado, não precisa trabalhar com a borracha. O ideal é quase que você não use muito a borracha, porque às vezes pode mais manchar do que nos ajudar a realçar, né? Porém, se você se sente mais confortável utilizando ela, ótimo, né? Essa é a liberdade. Aproveitar ou não os recursos que a gente tem, isso é livre de cada artista. Ok, então esse lado tá mais ou menos. Tá? Agora eu quero realçar então o meu rosto, é claro. Eu vou trabalhar aqui a questão do cabelo. A orelha, onde que é a orelha? Geralmente é reto aqui com o nariz e aqui com a sobrancelha, né? A orelha a gente faz mais ou menos, é mais simplesinha, né? Claro que às vezes depende da posição do rosto, não vai destacar muito, não vai aparecer muito. Mas se fosse querer destacar bem ela, é mais ou menos na altura da sobrancelha e com os olhos, tá? Sobrancelha com o nariz, desculpa. Ok, aqui eu também vou trabalhar um pouquinho mais a sombra para trazer o nariz para frente, ó, tá vendo? Então, quanto mais eu aperto, mais eu, né, aproximo essas partes aqui, porque aqui eu distancio pela escuridão e aqui eu aproximo. Nariz também, ó, eu vou trabalhar aqui, eu vou mostrar nesse outro que tá um pouquinho mais adiantado, ó. Então, trabalhei bem a sombra aqui, tá? Sombra aqui também, ok? Ó, aqui cuidar também esse detalhe que a gente tem do lábio aqui, e ao redor, um pouquinho dos nossos lábios, a gente tem um pouquinho dessa mudança de tom de pele,
aqui, ó. Porque quase aqui não temos pelo, né? O restante de todo o rosto, a gente tem bem aqui assim, quase não tem onde dar início ao lábio. Aqui, então, a narina, ok. Opa, os olhos. Sobrancelha que a gente já falou. Então, cabelo. Como a gente faz cabelo, né? Então, cabelo simples também, como a questão do pelo, é tudo um jogo de linhas, tá? Eu vou começar de dentro para fora. Primeira coisa que eu faço é mais ou menos, ó, vou considerar o crânio aqui, tá? Ó, eu vou fazer, porque muitas vezes a gente acaba o rosto das pessoas aqui. Cuidado com isso. Não, nós temos que considerar mais todo o crânio aqui, ó, todo o nosso cérebro. Então, aqui eu vou desenhar o movimento dos cabelos, ó, como eu quero representar. Aqui, as linhas que mais se intensificam, tá? Que mais estão em destaque, ó. Se o meu cabelo vai ser liso, se o meu cabelo vai ser mais ondulado, vai ser crespo. Então, é nessa parte aqui que a gente define agora, tá? Como fazer, então, a parte do couro cabeludo? Então, a primeira coisa, aqui onde o cabelo começa a partir, eu vou pintar um pouco, porque para mostrar a pele do meu couro cabeludo. Então, aqui posso passar um pouquinho do meu pincel para espalhar, para mostrar a base, vou bater um pouquinho assim com a borracha, para que o couro cabeludo também tenha a questão da sombra. E agora eu vou começar a representação dos fios. Aqui, ó, de baixo para cima, ó. Então, o cabelo não vai ser muito liso, vai ser mais ou menos ondulado. Eu começo daqui pra cá, ó. Ok? Aqui pra cá. E logo pro outro lado também, tá? Ó, notem a posição do meu lápis, ó. Tá mais de pé do que inclinado, porque eu tô fazendo áreas pequenas, que eu quero fino, né? Então, por isso, mais de pé. Pinto um pouco, e aí vai, tá? Então, agora a gente vai fazendo mecha por mecha, ok? Então, como que a gente vai fazer? Porque nós temos que realçar a luz presente neste cabelo, né? A questão da luz e a questão da sombra também. Então, como realçar esse volume, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês como isso funciona. Então, aqui, vamos virar aqui para mostrar. Então, a gente mecha por mecha. Então, uma mecha mais ou menos lisa, o que que eu vou fazer? Aqui é o meu desenho da mecha, tá? Eu vou começar aqui mais ou menos com mais pressão, ok? E aqui também. Mais pressão e menos pressão. Eu posso utilizar também agora a lapiseira. A lapiseira vai me ajudar, porque o grafite geralmente é uma espessura 0,5 para 0,7. É fina, né? Claro, você pode apontar bem o seu lápis, que vai auxiliar bastante a fazer esse efeito. Se você quer realçar bastante os fios claros, a gente pode utilizar uma outra técnica, chamada técnica da impressão. A técnica da impressão, a gente pega uma caneta que não funciona para realçar os brilhos. Agora, então, eu vou fazer nesse outro exemplo aqui. Então, aqui eu fiz com o cabelo mais ou menos liso, aqui eu quero fazer com cachos, ó. Então, aqui e mais ou menos aqui, tá? Cachos não, mais ondulado, tá? Então, essa parte aqui. Onde eu vou colocar a luz? Eu vou colocar a luz aqui. Então, eu vou trabalhar com essa caneta que não funciona, tá? Aqui e mais ou menos aqui, ó. Quando eu faço isso, eu altero a textura do meu papel. E aí, com isso, ali tende a não entrar grafite. E aí, a gente realça a luz, tá? Ó, então, agora eu vou tranquilamente, ó,
lidar com o meu lápis e automaticamente vai aparecendo aonde foi passada a caneta. Já aproxima um pouco mais para mostrar para vocês o efeito que deu. Deixa eu só fazer um pouco, realçar aqui mais colocar mais luz. Ó, ali onde eu tô pintando agora e não tá pegando tinta não, grafite. Ó, aqui eu vou colocar mais força, ó, pego mais embaixo para dar mais distância, né? Levar mais profundidade, né? Ok. Então, quando a gente aproxima, consegue ver mais esses efeitos. E aí, logo, se quiser, então, utilizar aquela técnica para tirar um pouco mais a textura do papel, fica muito bonito também. Eu posso utilizar um pouco, em alguns momentos, se eu quiser, a borracha para fazer os fios, que foi como eu utilizei aqui neste estudo, ó. Então, para fazer o estudo desses cabelos aqui, ó, aqui eu utilizei aquela técnica da caneta que não funciona, ok? Estão vendo aqui? Tá riscado, ó, de longe não aparece muito. Agora eu quero fazer uma luz, um outro fio aqui, ó. Então, essa representação desses fios soltos, então, quero colocar um brilho, ó. Pego aqui e, ó. Pronto, simples assim. Claro que eu não vou deixar só o fio assim, né? Agora a gente vai trabalhar nesse fio, tá? Então, é assim que a gente faz o cabelo. Então, aqui eu comecei, como estava mostrando no outro desenho, daqui pra cá, tá? Pintamos a base e aí começamos aqui, ó. Tem que ter bastante paciência, dedicação para fazer bem os cabelos, tá? Então, aqui um cabelo mais liso do que eu estava fazendo no outro. E num próximo vídeo eu vou mostrar bem como fazer cabelo cacheado, como nesse exercício que eu fiz aqui, tá? Como então fazer mais liso ou com tranças. Num próximo vídeo, para este não ficar muito intenso, muito longo, né? Eu vou representar para vocês também, mostrar então aqui, como falei, o ondulado, um colorido, tá? Como fazer penteados. Legal? Então, você pode também, é claro, criar novos formatos de cabelo e tal, né? Aqui um cabelo mais ondulado, eu resolvi transformar em figuras mais geométricas. Então, aqui a representação. E nem sempre, você precisa seguir um padrão de pintura e tal. Então, aqui já alterei, já fiz com mais efeitos de luz, de sombra sobre o trabalho, para realçar bem o retrato e destacar o que eu considero importante no retrato, ok? Tá? Então, sempre muito estudo, muita dedicação, muito treino, que a gente consegue representar o que a gente quer. Muito obrigada pela atenção, um abraço a todos.